Palavra do Senhor, livro aos Hebreus, capítulo 1, livro aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1, somos instruídos pela palavra de Deus quando ela diz: antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais pelos profetas. Nos dias finais, nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as promessas que Deus havia prometido ao seu povo, por meio também de quem criou o universo. Ele, que é resplendor da glória e expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas com sua palavra de poder, depois de realizar o rito de purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto é mais excelente o nome que recebeu. A palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse tempo. Esse tempo que o Senhor nos dá para estudarmos a tua palavra, para crescermos com o ensinamento dela, para sermos moldados à imagem do teu Filho Jesus. Então pedimos e invocamos o teu Espírito para que o entendimento da palavra seja entendimento para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quem é Jesus? Você está vendo que não é uma questão fácil entender tudo isso. Nós estamos, desde o dia 31 de dezembro, olhando esse texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. E temos procurado entender a maneira como o escritor de Hebreus tratou isso aqui. E ele tem usado e usou expressões bem fortes, bem marcantes, para poder pontuar quem é a pessoa de Jesus. No nosso último sermão, nós terminamos vendo que o escritor de Hebreus nos mostra que se eu quero conhecer algo sobre Deus, eu preciso compreender o modus operandi de Deus falar. A forma que Deus determinou para se comunicar. Porque não sou eu que determino o que é a verdade. Não sou eu que determino o que é certo. Não sou eu que determino o que deve ser crido e o que não deve ser crido. O próprio Deus estabeleceu uma forma clara de se revelar a nós. E então eu preciso compreender esse modus operandi quando eu me pergunto quem é Jesus. Para que eu não seja facilmente iludido pelo misticismo, pela experiência mística, e eu também não seja iludido pelo pragmatismo. Daí porque muitas igrejas então têm ouvido dominicalmente falar de Jesus e elas continuam sem saber quem é Jesus. Então nós vimos dentro desse modus operandi que a primeira questão que Deus estabelece é que Ele fala conosco e é reconhecido falar dele por meio dos pais. Assim ele diz então no versículo 1 e 2, antigamente, muitas vezes e de muitas formas, Deus falou aos pais. E então nós começamos a examinar essa declaração que ele faz de que Deus falou aos pais, porque essa declaração ela aponta diretamente para a importância da tradição eclesiástica. A Escritura toda ela dá testemunho claro, visível da importância da tradição eclesiástica. Quando eu quero compreender não somente Deus e sua palavra,
Mas quando eu também quero compreender quem é Jesus, essa tradição eclesiástica, ela revela que há uma comunidade de fé que Deus sempre usou, uma comunidade de fé que Deus sempre se serviu para tornar conhecida a sua vontade. Então, por fim, nós vimos naquele sermão que é por meio dessa comunidade, por exemplo, que o Senhor Deus fez conhecida a revelação da sua palavra. Eu penso que está dando microfonia aqui. Cadê o Ricardo? Microfonia é um negócio bem irritante. Microfonia. Só um minutinho para os irmãos. Eu não gosto de interromper a mensagem por isso, mas dizia um amigo meu que a tecnologia veio para resolver todos os problemas que até então não existiam. Então a gente não tinha problema dessas coisas de microfonia antigamente. Ok. Continuando então, nós vimos que essa comunidade foi a que o Senhor fez conhecida a revelação da palavra dele. Quando eu tomo a palavra de Deus na minha mão, essa palavra não chegou do nada. Havia uma comunidade que foi atestando a legítima palavra de Deus. Primeiramente Israel no Antigo Testamento, e depois nós vimos a própria igreja cristã primitiva dentro do Novo Testamento. Por meio dessa comunidade dos pais, Deus foi atestando o que de fato era palavra dele para nós. Então nós não recebemos isso aqui do nada. Há todo um lastro histórico para ser examinado como o povo de Deus reconheceu essa palavra. Essa comunidade proveu para nós, no final das contas, a lista dos livros sagrados para a afirmação da nossa fé. Então nós vimos isso no nosso último sermão. Por que nós declaramos que o Antigo Testamento tem 39 livros e não 46? Porque quando nós olhamos para a comunidade da fé, a quem foi entregue o Antigo Testamento, a comunidade de Israel, são 39 livros, não são 46. Quando nós olhamos o Novo Testamento, porque nós não aceitamos os textos apócrifos, que foram escritos depois do segundo século da era cristã, porque a igreja cristã primitiva, os pais da igreja que sucederam os apóstolos, eles disseram não. Os textos que foram revelados pelo Senhor têm selo apostólico e são apenas 27. Então essa tradição proveu para a gente o arcabouço do entendimento da verdade sobre todas as coisas. Então hoje nós precisamos examinar um segundo aspecto dessa tradição. Porque quando o escritor de Hebreus está falando que Deus falou a nós por meio dos pais, não foi apenas no sentido de ter nos revelado a Escritura por meio dessa tradição. Mas ele também está dizendo que foi por meio dessa tradição que o Senhor preservou o significado da sua palavra. Preste atenção, porque essa é a segunda coisa muito importante. E talvez hoje para nós, no mundo pluralista, numa sociedade relativista, essa afirmação ela é essencial. O significado da palavra de Deus, daquilo que nós estamos lendo e daquilo que nós dizemos entender da palavra de Deus, não pode estar em desarmonia com aquilo que a comunidade da fé nos revelou como sendo o significado dessas palavras. Quando eu pastoreava a igreja presbiteriana central de Itapeva, lá em São Paulo, sul de São Paulo, eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar com um pastor que também era auxiliar, assim como eu. O titular não tive nenhum prazer, nenhum privilégio de trabalhar com ele. Era um homem não bíblico, dado ao misticismo. Eu já contei uma das histórias lá que eu tive que aguentar calado por ser auxiliar, quando ele estava falando da forma como o diabo atua para destruir as famílias. E aí ele contou que ele estava na casa dele, ligaram para ele tarde da noite, porque uma senhora estava possuída por um espírito maligno. E aí o chamaram para expulsar o demônio lá. E aí ele entrou no carro dele e começou a orar, dizendo: Senhor, me dá uma estratégia para expulsar esse demônio. E eu lá ouvindo, assim como vocês estão me ouvindo, eu lá sentado ouvindo essa história. E quando ele disse: Senhor, me dá uma estratégia, eu arrepiei, eu disse: lá vem coisa.
Lembrei daquele programa que tinha na Cultura, eu acho que era na Cultura, que dizia assim, senta que lá vem histórias. Então, quando o cara começa com esse negócio de me dar estratégia para expulsar demônio, você pode esperar que vem coisa. Aí ele entrou no carro, aí Deus começou a falar com ele, né? Meu filho, quando você chegar lá, você pede para eu te mandar um anjo com a espada. E aí você pega a espada do anjo, expulsa o demônio. Aí diz que ele chegou lá, invocou o anjo do Senhor com a espada. Aí diz que ele olhou para o demônio e disse assim, ai demônio, você está vendo o anjo? Aí diz que o demônio entrou. Esse parece um demônio bêbado. Aí ele disse assim, irmãos, eu não vi nenhum anjo lá, mas como o demônio viu, eu crio. Eu disse, toma, ainda está crendo no capeta. Ele disse assim, anjo, me dá a espada. Ele disse, quando pegou, deu a espada na mão dele. Então eu peguei aquela espada, irmãos, cravei na fronte do demônio, em nome do Senhor Jesus, e o demônio saiu. Diz que ele pegou o carro dele para ir embora para casa. Enquanto ele estava indo para casa, a mão começou a queimar, formigar. Ele parou num estacionamento lá na rua, falou, Senhor, por que a minha mão está desse jeito? E o Senhor disse, meu filho, você esqueceu de devolver a espada do anjo. Dá pra você entender que eu não tinha nem orgulho de trabalhar com esse cara. E ele era o titular da igreja. Ai meu Deus. Que bom que eu posso ter orgulho de trabalhar com esses dois aqui, entendeu? Eu espero que eles possam dizer o mesmo. Não é que nem aquele doido. Mas eu trabalhava com um auxiliar lá, o Reginaldo Corrêa de Carvalho. O pastor Reginaldo ele foi pastor auxiliar aqui em Brasília, durante algum tempo na igreja presbiteriana de Brasília. E foi com ele que eu desenvolvi e escrevi o material de discipulado que a gente usa na igreja e no aconselhamento bíblico também. E eu lembro que um dia eu estava na minha sala lá, porque tem outra característica interessante que na igreja, o pastor não podia sair para visitar. Não podia não. O titular tinha determinado que quem quisesse que marcasse horário no consultório pastoral e fosse para lá. E a gente tinha que cumprir horário. Rapaz, eu chegava 8 horas da manhã lá, não tinha nada para fazer. Aí eu pegava e ia ler. Ficava lendo. Foi um período ótimo para eu ler. Aí às vezes eu chegava muito cansado, não tinha nada, para chegar e ia dormir. Aí umas 9 horas eu acordava, começava a ler, ia até umas 10h30, eu dava uma pausa e ia comer uma coxinha. Tem uma coxinha muito boa, né? Não era para fazer. E aí um dia o Reginaldo chegou para mim e disse assim, cara, vem cá, tira uma dúvida minha aqui. E aí ele pegou o texto de 1 Pedro 3, 18 e 19. Dá uma olhada lá rapidinho. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E ele me questionou sobre o significado exato do versículo 19, a expressão grega enhokaitos enfilake pneumasi poreu theis ekerixen. Ele diz assim, o que essa frase significa? Literalmente essa frase ela é traduzida, entendeu? Não é a mesma coisa que significar. Ela é traduzida como está na nossa tradução no Almeida atualizada, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. E o questionamento dele estava focado na questão, a que se refere esses espíritos em prisão? E aí a primeira coisa eu tive que dizer para ele, cara, você pegou um texto logo difícil. Porque essa é uma passagem muito difícil de interpretação dentro do Novo Testamento. Ainda que nós tenhamos noção de para onde a coisa vai, existem duas correntes interpretativas que não conseguem fechar o significado exato desse texto. Todavia, nós temos certeza do que não significa esse texto.
Então comecemos exatamente pelo que ele não significa. Primeiro, ele não significa que Cristo foi levado para o inferno. O texto não está dizendo que ele foi levado e que, tendo sido levado, ele foi torturado por Satanás, tendo sido castigado ali pelo diabo, a fim de fazê-lo fracassar na sua missão salvífica. E que esse fracasso só não aconteceu de forma real, porque Deus Pai invadiu o inferno e salvou Jesus daquele castigo. Você diz, uau! E tem quem fala isso? Tem. Batista da Lagoinha faz parte da teologia deles. Teologia de Valnice Milhões. E todos eles aprenderam com o grupo de Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Ben Hinn. Eles pegam esse texto e dizem, olha, na verdade esse texto está dizendo que Jesus foi levado lá para o inferno, o capeta pegou ele, ó, desceu a sova nele lá, e quando ele já não estava mais aguentando, Deus Pai foi lá, tirou, acabou com a festa no inferno e trouxe Jesus à vida para ele terminar a missão. Com certeza esse texto não diz isso. Depois nós vamos ver por quê. Mas observe, essa é uma interpretação esdrúxula. Mas eu preciso dizer também que esse texto não significa que Cristo veio à Terra pregar a palavra de Deus para nós, seres humanos. Nesse caso, a interpretação seria que a prisão a que se refere o versículo 19 significaria a Terra, e que os espíritos em prisão ali seríamos nós, homens que estamos escravizados pelo pecado. Essa interpretação ela foi defendida, por exemplo, pelo ilustre doutor Heber Carlos de Campos. Heber Carlos de Campos defendeu isso num artigo chamado Descendit ad Inferno. E eu posso dizer com toda certeza que o texto não ensina nada disso que ele ensinou. Por que nós temos tanta certeza de que essas interpretações estão erradas? Então eu quero que você primeiro observe, porque primeiro, sem dúvida, a exegese do texto não diz isso. Quando eu primeiro olho o texto, e esse deve ser o procedimento para que eu entenda o modus operandi de Deus, eu primeiro preciso olhar o texto, tentar entender o que o texto diz. Quando eu olho esse texto, eu vejo que o discurso do apóstolo Pedro, que começa no caso desse pedaço que a gente chama na exegese de perícope, começa ali no versículo 13. Pedro estava insistindo na ideia, observe aí, pega sua Bíblia e acompanha comigo agora. Pedro estava insistindo que os cristãos destinatários desse texto, eles deveriam manter-se firmes no procedimento justo diante de uma sociedade injusta. Lembre-se que eu já mencionei, inclusive, domingo passado no sermão, que nós fizemos à parte por causa da Páscoa, a comunidade de Pedro. Era uma comunidade que vinha sendo injustiçada por causa de ter aceitado a Jesus. O grupo dos parepidemóis estrangeiros, que não eram romanos, que foram para dentro do império, se tornaram bem-sucedidos, mas eram rejeitados porque eram estrangeiros, e fizeram a besteira de aceitar Jesus. Eles eram perseguidos duplamente. São estrangeiros e fazem parte dessa religiãozinha de gente idiota que é o cristianismo. O outro grupo da carta de Pedro, os paroikós, eram romanos que não foram bem-sucedidos na vida, eram pobres, só tinham cidadania romana como orgulho, mas eram desprezados porque eram pobres. E aí fizeram a mesma besteira de aceitar Jesus. E eles agora são duramente perseguidos pela sociedade e não pelo Império Romano, como algumas obras dizem. Em lugar algum no texto de Pedro se diz que o Império Romano os estava perseguindo, mas se diz que a sociedade, os amigos de outrora, os que antes eram amigos, agora estavam perseguindo. E eles estavam sem entender, mas puxa, nós estamos vivendo uma vida correta aos olhos de Deus. Então Pedro diz no versículo 13, ora, quem é que há de vos maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A lógica não seria de que se eu proceder corretamente, eu vou receber o elogio das pessoas, eu vou receber a atenção das pessoas e o bom trato das pessoas, porque afinal de contas eu estou agindo corretamente. Pedro diz, olha, isso é o que a gente deveria esperar. Porém, no versículo 14 ele diz que isso não é uma regra. Observe que no 14 ele diz, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Eu deveria ser elogiado
humanamente, por praticar o que é justo. Mas não é isso que acontece. A justiça, ela perturba, ela incomoda as pessoas. Os que querem viver corretamente ou proceder corretamente se tornam alvos de perseguição. Nós temos um caso bem latente no nosso país. Veja o que estão tentando fazer com o juiz Sérgio Moro e com os promotores que estão envolvidos nessa limpeza da corrupção no Brasil. Pessoas que querem um padrão de ética adequado, justo, são perseguidos. Então Pedro está dizendo, olha, não se surpreenda. Viver o padrão da justiça nos faria esperar o bem, mas não é isso que acontece. Então é isso que ele estava dizendo. Continue comigo no raciocínio. Então, a partir do versículo 15, ele começa a mostrar que exatamente a justiça, debaixo de perseguição, ela nos traz a oportunidade de demonstrarmos a nossa satisfação em Deus e a santificar a Cristo no nosso próprio coração, no meio das privações. Observe que no 15, ele diz, Marcos 14:15, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quando eu vivo a justiça e sou perseguido, essa é uma oportunidade que Deus me dá para que eu seja santificado. É por isso que é muito tolo quando a gente vê crente aí passando pela prova e começa com as tolices. Não, eu não aceito, eu determino que isso não vai ficar na minha vida, eu repreendo. Caça sapo. Que ignorância! A Escritura toda nos diz que tempo de perseguição é um tempo que Deus nos dá de forma especial para sermos santificados. E a gente não quer aceitar. Somos santificados quando Cristo é santificado em nossos corações. Então Pedro vinha discutindo isso. Como testemunho disso, ele invoca agora nos versículos 18 e 19, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Observe que agora ele diz no 18, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O exemplo que ele dá para aquela igreja é o exemplo do justo que morreu por pessoas injustas. Ora, e qual foi o fruto disso? A morte dele foi um instrumento para que nós fôssemos conduzidos a Deus. A injustiça dos homens com ele, Jesus, foi um instrumento de Deus para que eu e você fôssemos aproximados de Deus. Versículo 18, ele continua dizendo, ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ou seja, a ideia de conduzir aqui é nos santificar. O que ele havia dito, nós somos santificados no meio da provação. Tal obra foi realizada entre a sua morte e a sua ressurreição. Daí a expressão grega que abre o versículo 19, enho. Enho aplica-se a ideia de que entre a morte e a ressurreição dele, ele começou essa obra de nos santificar. E aí ele incluía nessa sua morte e a sua ressurreição a ida dele voluntária, preste atenção, porque a palavra grega que nós temos, o verbo grego que aparece aí, poreuteis, ele indica uma viagem que ele, Cristo, decide empreender, ele decide fazer. Então ele não foi levado à força pelo capeta para ser punido lá. Ele, entre a morte e a ressurreição, tomou a decisão de ir ao inferno, falar aos espíritos em prisão, enfilarre pneumasim. E nós precisamos entender o que é isso. A fim de pregar ekerixen para eles. Então observe que nessa primeira análise a gente já observa que ele não foi levado contra a sua vontade. E que não lhe foi imposta nenhuma forma de prisão. Não, ele foi aprisionado. Ele morreu lá, o capeta pregou e levou ele aprisionado. O texto diz exatamente o contrário. Porque o texto não o inclui como prisioneiro. Na verdade, o texto o apresenta como uma espécie de missionário que vai ao inferno cumprir uma missão. Então isso desmorona aquela tese ridícula dos adeptos da teologia da prosperidade, que na verdade acaba sendo uma blasfêmia contra Cristo Jesus.
essas igrejas estão cheias de heresias, porque eles conseguem blasfemar o bom nome de Cristo, fazendo Cristo parecer um coitadinho na mão do diabo. Não apenas desmorona essa ideia, como desmorona principalmente a ideia de uma tortura de Cristo no inferno. Mesmo assim ainda fica a pergunta: quem são esses espíritos em prisão? Como nós vimos, a tese que foi defendida pelo Dr. Heber Campos diz que esses espíritos em prisão são homens em seu estado de pecado. Todavia, o discurso continua elucidando quem são estes espíritos em prisão. Observe que a partir do versículo 20 ele diz: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. No versículo 18 ele ilustra isso com os desobedientes nos dias de Noé, e indica que essas pessoas eram pessoas que haviam morrido antes da morte e da ressurreição de Jesus. Não estava falando de pessoas vivas, estava falando de gente morta. Quando diz que ele foi pregar os espíritos em prisão, são pessoas que haviam morrido. Mas isso também depois contra uma outra tese, a tese de que ele foi pregar os demônios. Não, o contexto é muito claro de que trata-se de pessoas. Ok, para um estudo exegético resumido disso aqui, vale a pena você ler o comentário do Dr. Ennio Miller. O Dr. Ennio Miller tem um comentário pela Vida Nova, ele faz um belíssimo resumo do problema exegético aqui, chamado Comentário de 1 Pedro. Ok? Mas como eu posso ter certeza agora? Eu terminei a exegese, fiz a análise. Como é que eu posso ter certeza de que essa interpretação que os exegetas têm dado, ela não está influenciada por pressupostos iluministas? Lembra quando eu falei da minha luta com a doutrina da eleição? Eu não percebia meus pressupostos iluministas. Como é que eu sei que essa exegese, essa interpretação que está sendo dada, ela não está influenciada por conceitos religiosos ocidentais? E eu estou tirando do iluminismo, porque todo brasileiro, principalmente, é cheio de espiritualidade. Todo brasileiro não gosta e gosta. Ele não gosta do diabo, mas é doido para ver o diabo. Daí porque essas igrejas loucas estão cheias de gente lá, principalmente no dia de sexta-feira do descarrego. Todo mundo quer ver o capeta. A gente vive nessa sociedade louca, que ela foge do capeta, mas quer ver o capeta, ela quer ver o show. Como é que a gente sabe que a gente não está influenciado por uma forma de pressuposto que conduziu essa conclusão? Aí vem a grande questão. É aqui que nós reencontramos a riqueza da tradição eclesiástica. Como foi que os pais da igreja leram esse texto? O que eles diziam sobre o significado desse texto que os apóstolos deixaram? E aí, nesse caso, é muito interessante observar de novo o artigo do Dr. Heber Campos, porque ele vai aos pais da igreja para tentar examinar a questão. E qual é a conclusão que ele chega lá? Que a expressão espíritos em prisão, no período dos pais da igreja, referia-se de fato às pessoas mortas. Que os pais da igreja tinham entendido que o texto falava de pessoas mortas e que estavam no inferno. E por que então que o Heber Campos não faz a revisão desse conceito? Porque ele diz que devido à fórmula do credo apostólico, que diz que ele foi ao Hades, os pais da igreja foram induzidos a um erro interpretativo. Não se sustenta essa tese. Mas você percebeu que ele foi aos pais? Ele não ficou, isso aqui é a minha exegese, eu que estou certo. Não, eu quero ver como é que os pais disseram. Eu quero entender como é que a tradição da nossa fé nos ensinou essa questão. E aí, por causa dessa ideia que ele teve, o Weber ele está nos dizendo de uma forma direta que essa tradição hermenêutica do texto
via de fato o ministério de proclamação querigmático. E o ministério de proclamação querigmático, feito por Jesus no inferno, ou seja, os pais da igreja, a tradição hermenêutica da igreja primitiva, eles atestavam que a interpretação de que Cristo foi e pregou aos que haviam morrido antes de sua morte e ressurreição, a fim de lhes anunciar a sentença de condenação por não haverem crido no Messias, era a interpretação correta. A exegese chegou lá e a tradição atestou, não está errado. Por que nós precisamos entender isso? Porque quando o escritor de Hebreus se propôs a falar de Jesus, quando ele se propôs explicar quem era Jesus e como era o ministério sacerdotal dele, ao dizer Deus falou aos pais, ele estava falando estava dizendo que toda a sua argumentação sobre esse assunto, sobre quem era Jesus e o que significava o ministério sacerdotal de Jesus, estaria em conformidade com essa linha hermenêutica clara que foi recebida pela tradição. E no caso dele não eram os pais da igreja, era a tradição rabínica. Ele não ignora a rica tradição dos rabinos sobre a questão messiânica. E aí, se você estudar um pouquinho a exegese de Hebreus, você vai ver como ele usou, deitou e rolou nas estruturas da tradição hermenêutica rabínica. Ou seja, o que ele está dizendo para aquela comunidade é que ele não vai falar de Jesus tendo em vista extrapolar o que era considerável ou considerado o limite razoável do entendimento da verdade de Deus. Eu não vou te falar de um Cristo que eu acho que é, que eu chorei e achei que era, que eu tive uma visão e achei que era. Não, eu quero que você entenda Cristo de acordo com essa tradição da fé que nos foi legada pelos nossos pais. Assim, quando nós entendemos a relevância da tradição hermenêutica eclesiástica, nós descobrimos que ela tem um ponto extremamente importante para nós. Ela delimita o raio de ação da nossa exegese, o raio de ação da nossa interpretação da Bíblia. E ela não nos permite extrapolar os significados da palavra de Deus. Eu já disse a vocês que se as igrejas de hoje respeitassem essa linha hermenêutica rica, nós não teríamos tanta abobrinha sendo falada em nome de Deus. Mas é porque cada um pega o texto e acha que sabe interpretar, e olha que não tem nem as ferramentas para interpretar. Mas ele acha que sabe interpretar, e ele sai falando abobrinha, e basta ele ter o poder de persuadir e convencer pessoas que vai ter um bando de tolo acreditando no que ele falou. Por que igrejas se multiplicam nesse país? Porque não falta gente estulta, com poder de convencimento, e do mesmo jeito que não falta gente tola para acreditar naquilo que é mentira. O escritor de Hebreus precisa explicar quem é Jesus. Ele está dizendo que Jesus, na verdade, ele é a revelação plena, mas ele é a revelação plena dentro de uma tradição que era conhecida, que era atestada. Então é importante que quando eu quero compreender quem é Jesus, eu preciso compreender como a fé cristã preservou o sentido das declarações que são atribuídas a Jesus. Compreenda isso. Tudo que se disse sobre Jesus tem que estar limitado dentro de um raio de interpretação. Não está aberto a qualquer interpretação. E esse raio é delimitado pela nossa tradição cristã. Toda a revelação de Deus encontra a sua plenitude em Jesus. Mas toda a revelação sobre Jesus é conhecida por meio de uma comunidade de fé que preservou para nós o significado daquilo que foi dito sobre ele. Eu só posso ver em Jesus a plenitude de toda a revelação quando eu olho o que essa comunidade disse sobre ele, para que eu pudesse identificar quem ele era, para que eu soubesse que ele era de fato o Messias.
Ao delimitar os raios da ação da nossa exegese, da nossa interpretação, a tradição hermenêutica eclesiástica nos proporciona o ambiente correto. Ou, como nós chamaríamos na linguística, ela proporciona para nós o frame adequado para a interpretação das palavras. As palavras não estão soltas. As palavras não estão disponíveis ao bel prazer de quem lê e quer interpretar. Entenda, quando os reformadores ensinaram e bateram na tecla do livre exame das Escrituras, eles não ensinaram a livre interpretação. Tem muito crente que absorveu essa mentalidade mentirosa de que ele é livre para interpretar a Bíblia. Os reformadores nunca disseram isso. Quando eles falaram de livre exame, significava o povo tem que ter o direito de ter a Bíblia na mão, na sua língua, para que possa examinar. Mas quando eles falavam de interpretação, eles diziam, bom, mas se você quer interpretar, você precisa aprender algumas coisas. E se você queria ser de fato fiel aos reformadores, para começar a interpretar, eles diziam, você precisa primeiro aprender hebraico e grego. Se você não aprender hebraico e grego, nem tenta interpretar, você vai falar abobrinha com certeza. Era assim que eles entendiam. Você percebe? Não é a mesma coisa. Livre interpretação não é a mesma coisa que livre exame. E quando eu vou à interpretação, eu tenho que estar limitado por essa tradição que amarra para mim significados de palavras. Ora, numa sociedade como a nossa que é pluralista, onde a ideia estabelecida de que as palavras não significam nada em si mesmo, mais do que nunca, nós precisamos de um contexto apropriado para interpretar o que nós lemos. Porque observe, de fato, palavras não significam nada, irmãos. Palavras não passam de códigos linguísticos que adquirem um significado quando nós formamos um entrelaçamento de palavras. Semana passada eu fui falar, eu disse a vocês num acampamento de uma igreja que tem até apóstolo. Eu disse, ai meu Deus. E um dos apóstolos estava lá, eu disse, toma, você é expulso daqui. E eles me pediram para dar uma capacitação em leitura funcional. E eu acho que um dos momentos chocantes para eles foi quando a gente pegou João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. E aí quando você fala assim, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, é quase que universal na cabeça das pessoas nas igrejas. Aquele capeta miserável, aquele demoniado do Satanás. O problema é que quando você olha o discurso que começou no capítulo 9, Jesus não estava falando do diabo. Jesus estava falando de líderes religiosos que se aproveitavam da fé das pessoas para lhes explorar a vida e tirar tudo que elas tinham. Qualquer semelhança com Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Edir Macedo, então, Silas Malafaia, não é coincidência. Esse texto está falando desse tipo de líder que tira tudo que a ovelha tem. É esse o ladrão que Jesus estava se referindo. E por que a gente diz assim, é o diabo? A origem disso é até engraçado. Os historiadores da história da exegese não sabem direito quem foi que realmente começou com essa história. Mas para entre dois a possibilidade. Eu creio que tenha sido Orígenes. Ele era mais chegadinho nesse tipo de interpretação. A outra possibilidade seria Santo Agostinho. Agostinho deu umas pisadas de bola também, mas Orígenes era o cara desse tipo de interpretação. Aí ele pegou lá a história do samaritano. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Ó, Jerusalém para Jericó, estava vindo do céu para o inferno. É um homem que está se afastando de Deus.
Então ele caiu na mão de salteadores, que muito lhe feriram e roubando, deixaram ferido, semi-morto. Quem que quer nos ver morto e destruído? O diabo. Então passaram ali o sacerdote e o levita. E viram e passaram de lá. Quem são esses? A igreja do Antigo Testamento, sem alma, sem amor pelas pessoas. Veio então o samaritano. Quem é esse? O cristão convertido. Que viu o homem caído, pensou-lhe os ferimentos e colocou sobre o seu cavalo. Quem é o cavalo? Jesus. Porque a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então o cavalo era Jesus. E aí levou o homem para a hospedaria, a igreja. Então nessa leitura alegórica de origem é que surgiu esse papo de que João 10,10 era o diabo. Orígenes foi condenado em um monte de suas análises. Por quem? Pelos pais da igreja. Porque os pais dizem, não, esse texto está falando dos líderes inescrupulosos que roubam as ovelhas, que exploram financeiramente as pessoas. Então, novamente, eu estou de acordo com a escritura e a exegese do texto e o testemunho da igreja de que essa é a interpretação correta. Então, nessa sociedade pluralista, onde a gente acha que a palavra pode significar o que quiser, mais do que nunca eu preciso crer, não só num bom trabalho exegético, mas numa conformidade com a tradição da igreja, porque ela me ajuda a me livrar da minha soberba pessoal. Ela me ajuda a me livrar da soberba de achar que eu sou o cara que sabe tudo. Não, ela pelo menos lança as dúvidas no meu coração. Se de fato eu estou interpretando corretamente a Escritura Sagrada. Um outro exemplo é o batismo com fogo. Os caras querem, Senhor, batiza com fogo, vai ter a vigília do azeite quente, eu quero ser batizado com fogo. Deve ser do azeite quente mesmo. Joga um cara no azeite quente para ver o que acontece. Ele morre. Mateus 3, 11 e 12, batizar com fogo é condenar pessoas ao inferno. E novamente eu tenho uma exegese clara e a tradição da igreja que aponta para isso. Então eu sei que essa é a interpretação correta. Não é porque eu estou fazendo, mas porque não só a exegese me mostra e ela está em conformidade com essa rica tradição. Não somente a exegese, como a tradição hermenêutica eclesiástica nos proporciona esse ambiente certo para entendermos a Escritura. E quando este ambiente ele é respeitado, a nossa compreensão sobre Jesus se mantém fiel à fé que foi entregue aos santos. É interessante você observar o livro de Judas. Dê uma olhada comigo. Judas, versículo 3. Judas não tem capítulo, só versículo. Judas, versículo 3 diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Havia um arcabouço da verdade desde a época do Novo Testamento que foi preservado e que agora estava sendo questionado. Só para você entender, no final da época do Novo Testamento, final do primeiro século, um desses documentos ou arcabouços que representava a fé da igreja contra as distorções era o credo apostólico. Por que nós proclamamos o credo apostólico dominicalmente na Eucaristia? Porque nós estamos dizendo, nós somos uma igreja que está em conformidade com a fé histórica que um dia foi entregue aos santos. É isso que nós estamos dizendo. E aí as igrejas que não confessam o credo, cruz credo.
elas não sabem nem o que elas creem. E se ela não sabe nem o que ela crê, como é que ela vai interpretar o texto bíblico? Ela vai assumir os pressupostos da fé apostólica, ou ela vai assumir os pressupostos dessa religiosidade medíocre que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Você compreende a diferença? Então, se eu quero falar de Jesus, eu não posso aceitar essa fé medíocre, carregada de misticismo, pragmatismo. Eu preciso olhar para aquilo que foi a fé histórica que os pais nos deixaram, como disse o escritor de Hebreus. Devemos concluir então esse primeiro ponto do modus operandi, afirmando que apesar da tradição eclesiástica ser extremamente importante e relevante para a afirmação da fé, essa tradição tem que ser pensada no seu todo. No seu todo, não a partir de alguma opinião individual dos pais da igreja. Pelo seguinte, na particularidade da interpretação, os pais da igreja cometeram bastante erros também. Lembre-se, os pais da igreja não são inspirados. O Espírito Santo não os inspirou. É por isso que na particularidade a gente encontra um monte de heresia. O Orígenes mesmo, um homem que contribuiu muito para o entendimento de uma série de coisas dentro da tradição, foi um homem que extrapolou. E ele começou a ensinar, por exemplo, a pré-existência da alma. É que lá no céu Deus tem um lugarzinho cheio de almas gêmeas, esperando para encarnar. E como consequência dessa doutrina, ele ensinou também a transmigração da alma. Ele chegou ao ponto de achar que Deus poderia até mandar uma alma gêmea para um cachorro, para um mosquitinho, não sendo da dengue. E aí os espíritas, por não entenderem o que Orígenes diz, falam também outra abobrinha. Outro povozinho ruim de interpretação são os espíritas. Outro povo ruim de interpretação. Porque Orígenes não falou de reencarnação. Transmigração da alma não significa reencarnação. Então Orígenes, na sua individualidade, não é uma fonte segura. Orígenes, na totalidade da tradição, ele nos ajuda. É a mesma coisa Santo Agostinho. Santo Agostinho talvez tenha sido o mais brilhante daquele período. Mas Santo Agostinho, na individualidade, o irmãozinho também cometeu uns bola fora aqui. Lembre-se, ele era um homem muito promíscuo, caba safado antes de se converter. O homem era mulherengo, teve várias mulheres, teve um filho, inclusive, com uma das suas amantes, até que ele conheceu Jesus e realmente se tornou um homem santo no seu procedimento. Só que ele não soube separar a questão dessa santidade com o problema da promiscuidade dele, e ele passou a ensinar, por exemplo, que o sexo só deveria ser praticado para a procriação. Fora disso, não deveria ser praticado porque o prazer sexual seria pecado. Isso está em conformidade com a tradição da igreja? Não. Era uma opinião particularizada dele. Então nós só podemos também compreender a riqueza dessa tradição quando ela representa a voz do povo de Deus na história, e não a voz de uma pessoa dentro do povo de Deus na história. É por isso que os reformadores, quando eles entraram nos embates de significado do texto bíblico com os representantes da Igreja Católica medieval, era interessante como eles trabalhavam. Eles analisavam o texto e depois de tirar a conclusão, eles invocavam os pais da igreja. Se você for assistir aquele filme de Lutero, você vai ver como ele fazia isso. Ele era arguido, ele pegava a escritura, e está aqui a escritura. E isso está em conformidade com Agostinho, Jerônimo, e ele ia Tertuliano, e ele ia citando os pais da igreja. Para dizer, eu não estou interpretando errado. É vocês que esqueceram qual é o significado disso. Quando nós falamos da doutrina da eleição, é engraçado, é Calvino, o cara é calvinista. Não, o primeiro cara que sistematizou isso, adivinha, foi Santo Agostinho.
Só que aí joga como se Calvino fosse o cara. Não, Calvino apenas deu no arcabouço que Agostinho não deu. Se nós fôssemos tratar de fato da sistematização da doutrina da eleição, nós vamos dizer, isso é agostinianismo e não calvinismo. Aí os mais piedosos ainda dizem, não foi nem Santo Agostinho, foi o apóstolo Paulo. Toma. Acabou o debate. Então entenda, é importante pensar essa tradição dos pais no todo, não na particularidade. Os pais, patresim, como chama o escritor de Hebreus, eles eram limitados, eles não eram inspirados, e somente no todo eles refletiam o entendimento da fé cristã, e não na sua particularidade. Se nós entendermos bem isso, nós teremos condições de compreender de fato quem é Jesus Cristo. Porque nós estaremos olhando para Cristo dentro de uma tradição bíblica sólida, que é interpretada por uma tradição hermenêutica sólida, que são os pais. Tanto os rabinos no Antigo Testamento, quanto os pais da igreja na era neotestamentária. Essa rica tradição nos foi deixada. Nós não podemos ignorar. Quando nós a ignoramos, nós corremos o risco de nos tornarmos soberbos, como se fôssemos os donos da verdade, a despeito de tudo que a igreja já ensinou sobre as coisas que estamos procurando aprender. E que, se for assim, o Senhor se compadeça de nós, porque a soberba afasta o Senhor de nós. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Os que não têm dificuldade de aprender com as vozes da fé cristã. Os que querem aprender sozinhos se tornam soberbos e afastados do Senhor. Feche seus olhos, vamos lá. Senhor, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, por essa oportunidade de refletirmos sobre essa rica tradição que o Senhor tem nos dado para conhecimento do Teu Filho. Nos faz usar de uma forma correta essa tradição como fonte de compreensão da nossa interpretação da Tua Palavra, mas que a Tua Palavra seja sempre o foco e o ponto de partida de toda a verdade para nós. E que, entendendo isso, possamos compreender de uma forma mais profunda quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ajuda-nos. Suplicamos ao Senhor esta bênção, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.